Olá, você está no New Blogueira e a nossa entrevistada de hoje é a Andréa Teixeira. A Andréa morou alguns anos lá fora e ela vem trazer essa experiência pra gente, né? Então vamos lá, Andréa. Sim. Bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas você vai assistir, mas bom alguma coisa. Sim, bom dia, Nilvio. Foi realmente, eu tive essa oportunidade, tenho uns 20 anos mais ou menos, de morar fora do país, tive uma oportunidade de trabalhar, uma oportunidade de emprego. E isso ocorreu quando eu tinha 21 anos. E eu jamais pensei que sairia do meu país, da minha cultura, e que conhecesse eu não conhecia, nessa época eu não conhecia nem estados do nosso Brasil, muito menos conhecer um outro país. Foi uma experiência única, enriquecedora e que mudou, e eu agradeço muito por essa oportunidade, porque mudou a minha vida, mudou a forma de eu entender as pessoas e o mundo. Minha primeira ida foi ao Canadá. Foi um país completamente diferente do nosso, porque eles possuem apenas 3 meses de uma temperatura como a nossa, parecida, não como, mas parecida. Digamos que a nossa primavera, verão e outono, eles têm tudo isso em 3 meses, essa temperatura. E os demais meses é muito frio e muita neve. Então foi uma mudança muito grande. Uma coisa engraçada que eu conto sempre, que aconteceu comigo, minha primeira experiência em Toronto, foi que eu lavei a roupa e, como aqui a gente tem o hábito de lavar uma peça mais fina, né, no tanque, lavei e pendurei na corda, né, toda feliz. Nessa época eu estava recém-casada, né, então eu quis agradar o marido, né, lavei todas as suas roupas, pendurei na corda, tudo bonitinho. E fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, as minhas para retirar a roupa da corda, elas estavam como se fossem engomadas. Por causa do frio, elas congelaram. E eu não... Roupas congeladas. Eu falei, como isso? Eu acabei de deixá-las aqui secando, né? Mas é porque era uma manhã de sol, eu achando que porque tinha sol ia aquecer, e coloquei as roupas. Quando eu voltei para retirar, elas estavam... Friagem, né? Parecia que alguém tinha vestido, elas estavam certinhas na corda, durinhas, entendeu? Porque a verdade é que quando tem sol a temperatura acaba caindo, né? Esfria mais e não aquece, é o contrário. Então, as pessoas que vão lá pra fora, elas sentem muita dificuldade com relação à cultura, né? Da cultura, o que você acha que foi assim, mais difícil você se adaptar? O idioma. O idioma é um fator importantíssimo para quem deseja morar fora, estudar, trabalhar. Por mais que a gente aqui no Brasil, a gente tem escolas de idiomas, tem pais que colocam os filhos desde quando aprendem a falar nos cursos tradicionais do nosso país. Não é a mesma coisa, Isso não é a mesma coisa. A gente chega lá e se depara com tudo novo, é diferente, tudo que você aprendeu durante 10 anos aqui num curso nosso de N bandeiras que temos, lá fora não serve para nada. Você mal consegue se comunicar no mercado, numa loja, porque nós não temos realmente muita gramática que é dada e não dá essa experiência de comunicação, né? Uhum. Isso é importantíssimo. Por quantos lugares você passou, Andréa? Olha, no Canadá foram 2, eu morei em Toronto e tive a oportunidade, não morei, mas trabalhei também em Montreal, que já é, apesar de estar dentro do Canadá, é um idioma diferente. Eles falam francês, não falam inglês. Então já é um outro. Você estuda inglês para poder ir para um lugar e chega lá. Você estuda inglês para poder ir para um lugar, já fala mal. Ainda vai trabalhar num lugar onde fala francês, que é outro idioma, aí já fica pior ainda. Já fica pior ainda. Então é uma cultura completamente diferente. Eles são como uma mini França. Então, eles não falam inglês, todos os letreiros, todos os sinais. Tudo em francês. Tudo em francês. Então, é uma experiência completamente diferente. Mas como é que você se virava? Como eu me virava em Montreal, procurando os portugueses. Foram a salvação da minha vida em Montreal. Os portugueses, quando perceberam que eu era brasileira e a dificuldade que tinha, porque eu não falo nada de francês, foram minhas válvulas de escape quando eu precisava de ajuda. Dali eu aprendi a conviver com isso, com a mudança. Aí você passou por Toronto,
trabalhou em Montreal, né? E depois eu fui para Nova York. Fui morar em Nova York. Gente. Na verdade, eu costumo dizer para alguns amigos que também brasileiros que eu encontrei lá e depois nos encontramos no Brasil novamente, que eu me sentia no Rio de Janeiro. Não pelo idioma, nem pela temperatura, mas pelo mix de cultura que tem em Nova York. Você encontra numa esquina um chinês, no ônibus você vai encontrar um brasileiro, no metrô você vai encontrar um mexicano e todos tentando se comunicar da melhor forma possível. Então, e as ruas, assim, as pessoas caminhando, como nós temos aqui no centro da no cidade, centro do loucura. Rio, o calçadão de Campo Grande, Madureira, e mais ou menos assim Nova York. É uma loucura. Depois que você saiu de Nova York, você foi para onde? De Nova York eu fui para Massachusetts. Aí sim, eu já estava acostumada naquela confusão, naquele agito de Nova York. Que morei também em Manhattan. Manhattan é uma cidade que não dorme, funciona 24 horas. E quando eu cheguei em Boston era como se eu estivesse no interior. E as pessoas já falam mais pausado, são mais tranquilos, não tem pressa de se fazer as coisas. Já é uma cultura diferente, apesar de você estar dentro do mesmo país. Em Nova York, gente, ninguém vai te dar bom dia. Pois é. Assim? Acontece. Mais ou menos assim. Se você encontrar digamos, como eu costumo brincar, um americano legítimo, né? Aquele que é de pai e mãe, nasceu, ele visita o mundo inteiro, mas ele não mistura com as outras nacionalidades, ele não vai te dar bom dia. Não espere um bom dia no elevador, não espere um bom dia ao cruzar a rua, nem um obrigado se você tiver algum gesto de delicadeza com um deles. De Nova York, você saiu foi para Boston? De Nova York eu fui a Boston, morei em Boston uns 2 anos, mais ou menos. De Boston eu tive a oportunidade de ir para a Flórida, que aí sim eu tive um pouquinho mais de calor humano. Só tinha brasileiro? Porque é mais brasileiro, tem uma população muito grande brasileira na Flórida, tanto que lá você encontra alguns restaurantes, churrascarias, mercados, e aí você pode encontrar leite condensado nosso, pode encontrar coisas bobas, mas quando a gente está fora do país a gente sente falta, né? Uma carne seca, né? Essas coisas assim você encontra com mais facilidade já na Flórida. Bom, de tudo, o mais difícil de tudo é o que vem dentro da gente. Se a gente receber uma estrutura para ir, né? E lutar por aquilo que a gente quer e ainda que a gente sofra consequências desagradáveis, a gente não parar de lutar, né? Quando a gente tem uma formação forte, a gente consegue se virar lá fora. Sim, né? Mas a minha preocupação é com essa juventude hoje, apesar de terem muitos jovens que fazem câmbio, né? Intercâmbio. Hoje em dia nós temos uma geração que não está preparada para sofrer algumas situações aqui, né? Que dirá lá fora. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Um jovem que está querendo estudar lá fora ou está querendo trabalhar lá fora, é a sua primeira experiência, ele acha que vai estar tudo certo, ele até escuta, olha, você vai encontrar lutas, mas ele não dá muita importância, ele quer ir. Ele não tem ideia do que vai ele não tem ideia do que vai acontecer. O que você diria para ele? Olha, você tem que tomar cuidado com isso, isso, isso. Isso é o mais importante, tipo assim, você tem que, a sua base tem que ser essa, essa e essa para você poder começar a se dar bem. O que seria? O que seria se você pretende morar fora do país? A primeira coisa é o idioma, né? Você precisa estudar para isso. Vou fazer um curso tradicional no Brasil? Não. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia, nós temos o YouTube, nós temos contato em várias formas de se comunicar, até com professores nativos que estão dando cursos em várias plataformas. Então, aprenda a falar, se comunicar. E outra coisa, se você está dentro de casa com seus pais, a primeira coisa a se fazer, não permita que sua mãe cuide das suas coisas. Não lave mais sua roupa. Escutou bem, né? Não cozinhe mais para você. Não faça nada por você, nem pense por você. Porque lá fora você não vai ter ninguém para lavar, nem para passar, nem para cozinhar, e nem para cuidar, para arrumar o seu quarto quando você bagunça, né? Nada. Se você não sair de manhã cedo para trabalhar, para estudar,
Se você chegar em casa cansado, papai e mamãe aqui já fez as coisas, né? Mas lá fora não tem ninguém que faça. Se você não trabalhar, você não tem o que comer. Se você ficar doente, não tem ninguém para cuidar de você. Você tem que saber os medicamentos que você vai precisar ou procurar um médico. E se você não levantar, se a sua casa não tiver a máquina de lavar, a laundry, você tem no andar do prédio que você trabalha, você tem que ir numa laundry na rua. Então, se você não encher aquele seu carrinho de roupa suja, chegar lá, colocar as moedinhas, os cones, colocar a roupa para lavar, tirar, colocar para secar, levar para casa, passar e usar, você vai ficar sem roupa. E isso aconteceu com algumas pessoas que eu conhecia, isso acontece até hoje, porque as pessoas acham que simplesmente vai sair sozinho, né? Não vai sair do armário, vai estar passando, vai estar arrumado, porque ainda tem aquele hábito de que papai e mamãe fez as coisas. Então, se você tem essa vontade, esse desejo, a partir de hoje, assuma a responsabilidade da sua vida. Comece a praticar, faça um estágio aí na sua casa, né? Junto de papai e mamãe, esqueça que eles são seus pais e comece a assumir uma responsabilidade. Esse é o primeiro passo para não sofrer. Esse é o primeiro passo para você não sofrer. Porque aí começam as decepções, né? Começa, tá difícil, é difícil para qualquer um. Aqui ou lá fora é difícil, né? Você começar uma vida sozinho. Mas aqui a gente sempre tem um braço, né? Um pai, uma mãe, uma tia, uma madrinha, uma avó. Lá você não vai ter ninguém para pedir ajuda. Então, até porque não é cultural estender a mão pro seu vizinho do lado. Então, se você não se virar, vai ficar difícil você sobreviver. E aí é que muitos desistem, né? É difícil, eu volto para casa, porque em casa eu tenho todo esse suporte. E aí você deixa as oportunidades passarem e pode ser uma grande chance na sua vida, né, de mudar de vida. Se você tivesse que voltar hoje a morar lá fora, qual o lugar que você escolheria, né? Voltaria para Toronto, no Canadá. Seria, apesar da temperatura ser completamente diferente da nossa, foi a primeira cidade que eu conheci fora do meu país. Foi amor à primeira vista. Foi lá que minha filha nasceu. Então, seria para Toronto que eu retornaria. Você quer falar alguma coisa para os nossos telespectadores? Sim, quero dar um recado. Não desista. Por maior que seja a dificuldade, por maior que sejam os obstáculos, siga em frente. Atrás de cada um deles existe o sabor da vitória. Tudo bem? Aí a gente repete aquela frase que a gente diz após todas as entrevistas. Esqueceu, ela esqueceu. You're gonna make it if you want. Tá legal?